Queria destacar a importância do conceito que o termo sintropia designa no campo da ciência e o fato desse conceito se mostrar capaz de traduzir termos milenares da tradição sagrada, tanto do Oriente como do Ocidente, conforme nós temos ilustrado em diversos textos e vídeos. Do ponto de vista da energia, a gente pode dizer que a matéria expressa a entropia e o espírito a sintropia. E esse entendimento permite o estabelecimento de um eixo sintrópico que é capaz de dar conta da história, da arte e da ciência, da meditação e da gestão de processos, do meio ambiente e de pessoas. Ele pode ser construído a partir da Bhagavad Gita, que é o poema filosófico que se utiliza da palavra do Senhor Krishna para dar forma àquilo que hoje nós podemos chamar de filosofia sintrópica. Para contar um pouco dessa história, a gente tem que se remeter ao ano de 1850, quando o matemático Rudolf Clausius cunhou o termo entropia para dar expressão à segunda lei da termodinâmica, que ficou conhecida como a lei da entropia, ou seja, a lei da entropia crescente. A gente sabe que a entropia é a medida da desordem de um sistema. E o que resiste à desordem é o que tem vida. A vida é um processo que resiste à entropia. Ou seja, a vida é sintrópica, ela coloca ordem nas coisas. Mas esse entendimento sobre a sintropia vai aparecer a primeira vez só em 1941, formulado como hipótese pelo matemático Luigi Fantapié. E ele vai dar forma completa ao seu argumento no livro Princípios de uma Teoria Unitária do Mundo Físico e Biológico, de 1944. Mas até aí o termo sintropia não aparecia ainda, tá certo? Nesse mesmo ano, um outro resultado muito importante e um novo salto foi dado, então, quando Erwin Schrödinger, vencedor do Prêmio Nobel de Física de 1933, ele utiliza pela primeira vez a expressão entropia negativa no seu célebre livro What is Life? O que é a vida? O nome completo é What's Life? The Physical Aspect of the Living Cell, de 1944. Bom, a questão é que a gente sabe que não existe entropia negativa no mundo físico. Isso é um absurdo. Então, de onde é que vem essa ideia, esse conceito, esse sentimento? Exatamente daí, como ele cita, né? Que tudo que tem vida parece seguir uma lei oposta da desordem, da entropia, que a célula se organiza, se formam organismos, né? E tudo que tem vida tende a se organizar. Bom, a partir daí, o passo crucial vai ser dado em 1974, quando o fisiologista Albert Gheorghi, foi vencedor do Prêmio Nobel de Medicina de 1937, ele cunha o termo sintropia e publica o artigo The Concept of Syntropy na revista Nature, que é a revista mais famosa da área científica que eu tenho notícia, pelo menos. E é a partir daí
que se consolida esse entendimento de que a evolução, longe de ser um mero produto do acaso e sem sentido, mas que ela segue um ritmo muito preciso entre um polo original de energia material e entrópica e um polo final de consciência espiritual e sintrópica, né? E isso é exatamente o que aparece representado alegoricamente em vários textos sagrados. E, ou seja, a nova teoria científica, ela dá vida nova para essas antigas representações alegóricas, e muito especialmente aquela que aparece no Rig Veda, que vai se valer do termo Rita para expressar a lei que guarda o equilíbrio cósmico e ordena o funcionamento de todas as coisas do universo. Então, essa ordem cósmica, essa harmonia dos contrários, essa lei de Rita, em outras palavras, né, ela expressa uma lei geral da interação do espírito com a matéria. Ela toma uma forma convergente e ela toma uma forma divergente. Obviamente, ela é convergente nos processos sintrópicos e ela é divergente nos processos entrópicos, né? Nos primeiros, nos sintrópicos, predominam as forças que a gente chama de espirituais, obviamente, na ciência. Você não vai usar esse termo porque não faz sentido, mas eles vão falar do que é vivo, da vida, né? E os processos entrópicos são aqueles onde predominam, os processos entrópicos são aqueles onde predominam as forças materiais, que são desordenadoras, são divergentes, né? Então, a partir daí, se torna possível esse estabelecimento de um eixo sintrópico capaz de servir de fundamento para o desenvolvimento tanto da história, da arte, da ciência, da meditação, como da meditação na ação, que é o que se materializa naquilo que a gente chama de praxis sintrópica, que é o que dá expressão a essa ideia de gestão de processos e de pessoas, né? Então, esse eixo sintrópico, ele se constitui basicamente, conforme eu tenho falado no meu curso de meditação na UFRJ, e em vários vídeos e outros textos, né? Ele se constitui basicamente de 3 metáforas e 3 mantras da cultura védica, que, quando são interpretados à luz desse conceito científico contemporâneo de sintropia, né, eles possibilitam todo esse entendimento novo e que você pode sintetizar nessas alegorias, pouquíssimas delas, capazes de sintetizar todo esse fenômeno, né? Como eu tenho falado muitas vezes, a primeira é a metáfora dos 2 pássaros que aparece no Rig Veda. Os 2 pássaros, um representando o que no sânscrito a gente chama de Diva e o outro representando o Atma. Ou seja, o Diva é aquele aspecto de nós mesmos que está sujeito à predominância das forças materiais. É o ser aí no mundo, né? E o Atma é aquela instância de nós mesmos que nos convoca a essa unificação onde predominam as forças espirituais ou sintrópicas, né? Então, essa metáfora dos 2 pássaros eu descrevo várias vezes, não sei se vale a pena aqui repetir, vou só formular rapidamente, né? Que diz o seguinte: 2 pássaros habitam na mesma árvore, um observa em silêncio, que é a testemunha, que a gente fala dos processos de meditação, e o outro se alimenta dos frutos. É esse, então, que interage nessa realidade, sendo conduzido pelos fenômenos e estímulos materiais, né?
A segunda metáfora, que é a metáfora do cisne, faz a unificação desses dois pássaros, que é a proposta das práticas de meditação. E isso tá simbolizado, né, no nosso próprio processo de respiração, que faria esse som onomatopeico, né? Hansa, que em sânscrito significa cisne, e também significa uma expressão sânscrita, que quer dizer eu sou aquilo. Aham, eu sou, saha, aquilo. Ou seja, o pássaro, que é o Jiva, começa a se descobrir enquanto testemunha, e a partir daí começa o processo de unificação. Então, essa metáfora, esse processo de respiração, já traz em si, né, essa espécie de mantra e também de meditação que me convoca o dia todo, o tempo todo, se eu tomar consciência desse processo, para entrar nesse estado de união e de unidade com o todo, que é o que a gente define também como meditação. Bom, a terceira metáfora, eu falei que a Bhagavad Gita é a síntese de todo esse processo, e por isso que eu parto sempre da Bhagavad Gita nos meus textos e vídeos, né? Ela já tem como alegoria o próprio cenário onde a Gita acontece, que é a quadriga no campo de batalha, onde se encontram Krishna e Arjuna dentro da quadriga. Então, nessa nova alegoria, quem são os dois pássaros? Obviamente, um é Arjuna, que é esse ator em busca de conhecimento de si mesmo e da verdade, e o outro é Krishna, que representa a divindade. O que é a quadriga é o corpo humano. E o diálogo que se passa ali dentro, obviamente, é esse diálogo que a gente chama de samvada, diálogo de coração a coração, que caracteriza, né? Que configura aí o limiar da filosofia sintrópica, quando ela é estabelecida, né? Então, bom, o mantra Hans seria o quinto componente dessa série que eu mencionei. Eu já falei um pouco dele enquanto esse processo de respiração, de pranayama, de conscientização. E quando eu pensar nele também como Hansa, né, se eu estou sempre o dia todo, quando eu quero voltar a mim mesmo, se eu me lembro disso, e me lembro desse som, e repito isso mentalmente, isso faz com que aquilo que me atrapalha exteriormente deixe de ecoar, e eu passe a escutar mais essa voz interior do meu próprio ser. E por fim, o mantra Om Namo Narayanaya, que me é muito caro, eu gosto dele porque ele é a síntese da própria Bhagavad Gita, né? Uma vez que ele representa esses dois pássaros, onde um pássaro se rende, se unifica ao outro, né? Namor quer dizer rendição, entrega. Então, Om, se a mantra começa com Om, lá nos Vedas, né? Então, eu preciso começar com Om, que é isso que me chama para o todo, para a divindade. Om Namo Narayanaya. Esses dois personagens da Gita eles recebem um nome arquetípico de Nara, que significa o representante da humanidade, e Narayana, que significa o representante do sagrado. Então, quando Arjuna, o representante do humano, Nara, quando ele diz, eu me rendo a Krishna, em sânscrito é como se eu dissesse Om Namo Narayanaya. Por isso que é desse arquivo zipado, desse mantra, que eu extraio toda a arte e a ciência de meditação contida no texto da Bhagavad Gita e toda a ideia de como agir no mundo, todo o processo de tomada de decisão e todo o processo de gestão de pessoas, processos e ambientes, tal qual Krishna ensina para Arjuna no campo de batalha. Bom, então é isso. As distintas escolas de meditação e de gestão de pessoas, de processos, em suma, todas elas podem ser analisadas e ressignificadas a partir desse eixo sintrópico
dessas 6 etapas que eu mencionei, 3 mantras e 3 alegorias, essas 6 etapas, né? E que esse eixo sintrópico, né? Ele vai vincular todas essas escolas, todo esse processo, do mesmo modo que a gente tem os galhos surgindo de um tronco principal. Né? Porque a gente sabe que esse eixo sintrópico da liga desde o Rig Veda até a ciência contemporânea, isso dá conta de tudo. Então, todos os fenômenos podem ser representados a partir daí, esses fenômenos. Né? Então, é aí, né, que eu percebo que esse eixo sintrópico, ele funciona também como uma verdadeira ponte entre os domínios da ciência e da espiritualidade. Ou seja, entre os domínios da matéria, que é sempre entrópica, e da vida, que é sempre sintrópica, conforme eu argumento em vários textos, vídeos e aqui, né? Ou seja, com um certo espanto, né? Eu aponto para aquilo, ou seja, para esse espanto, que é essa percepção que aos poucos o mundo está se dando conta de que essa ponte entre ciência e espiritualidade, não são todos cientistas, obviamente, nem todos religiosos que acreditam nela, mas já existem aqueles que não apenas se deram conta da existência dessa ponte, como já funcionam a partir dela. Então, quando eu vejo áreas do saber ou do conhecimento, como a ecologia, né, os campos, várias áreas da biologia, ele chama agora biocêntrico, se não me engano, é uma outra área que tem exatamente essa ideia, que é da função daquilo que você não explica simplesmente pela ciência materialista, que desconsidera essa lei sintrópica, que só ocorre no processo daquilo que é vivo. Então é difícil, não é bem uma lei, é só um princípio, que você não tem como mensurar, medir isso, igual a gente mede a lei os fenômenos entrópicos. Eu posso medir a entropia de um sistema, né? E essa é a dificuldade da ciência. Mesmo assim, os cientistas já se dão conta que, sem levar em conta esse outro lado empático, que se funda no sentimento sintrópico, toda a ciência que eu produzo é uma ciência que, ao invés de fazer a humanidade avançar, só faz ela avançar em direção ao precipício. Porque a verdadeira ciência tem que ter esse sentido do sagrado de todas as coisas. Tem que me revelar que a natureza é sagrada, que o rio é sagrado, que as águas são sagradas, e que é assim que nós deveríamos nos relacionar com todas as coisas. Então, esse é o tema que une um grupo de pesquisadores, e é um grupo do qual eu faço parte, e que aqui e ali a gente procura levar essas ideias à frente, apresentando esse nosso olhar em outros ambientes. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Muito grato. Namastê.